Bom, esse ciclo de palestras está retomando ciclos de palestras anteriores, ou seja, houve há 30 anos o Adalto Novaes faz ciclos de palestras sobre diversos temas. Então, a minha palestra especificamente vai retomar um ciclo inteiro de palestras com várias pessoas que teve lugar em 2005. Então, foi naquele ano que se estava falando em Silêncio dos Intelectuais, com base em algumas preocupações que acho permanecem. Uma delas é a relativa à diminuição do poder de influência que os intelectuais têm hoje em dia, comparando-se com os tempos áureos da França na década de 40 e 50, quando havia Sartre, havia Camus, havia intelectuais que eram verdadeiras estrelas nacionais e capazes de, uma vez mortas, motivar enterros, como aconteceu no caso do Sartre, com 50 mil pessoas. E esses intelectuais aparentemente não existem mais, né? Ao mesmo tempo, estava em discussão naquele ano de 2005 um problema muito específico brasileiro, que foi o da crise, a primeira crise moral, a primeira crise ética pela qual passou o PT, porque foi quando começaram os escândalos do Mensalão e naturalmente, o tema, o silêncio dos intelectuais, parecia ter uma repercussão nacional, dizendo assim: e agora, os intelectuais de esquerda, os intelectuais petistas, o que dirão diante de uma decepção que certamente eles tiveram, porque foi uma época em que as pessoas, quando souberam, pelo Duda Mendonça, que era marqueteiro do PT, quando elas souberam que o PT tinha usado caixa 2, as pessoas choravam nas ruas por causa disso. E hoje em dia ninguém mais considera isso uma coisa tão grave assim. Mas era um momento em que toda uma camada de intelectuais muito esperançosa de que o PT pudesse reformular os padrões políticos e éticos do país se viu um pouco perplexa diante dessa situação. Daí então também se explorou a ideia de silêncio dos intelectuais, porque agora o que vocês vão dizer, né? Eu faço a palestra atualmente, agora tentando atualizar um pouco essas questões. De um lado, notando que o silêncio diminuiu, porque com a crise do impeachment e tudo mais, aqui no Brasil, pelo menos com a crise do impeachment, houve um grande debate, houve uma grande produção, inclusive você vê livros inteiros escritos por intelectuais, como o Gessé de Souza, que é atualmente da Universidade Federal de Fluminense, falando sobre o golpe. Você vê pessoas como o André Singer, como o Marcos Nobre, que são intelectuais, cientistas políticos, fazendo intervenções sobre a situação atual, e ninguém se manteve, digamos, indiferente diante da crise toda do impeachment. No plano internacional, eu digo que é muito difícil você querer comparar alguma época com a época do Sartre. Ou seja, se você disser que não existem mais intelectuais como Sartre, bom, mas nunca existiu. Quer dizer, um sujeito que era ao mesmo tempo romancista, dramaturgo, filósofo, polemista político, da dimensão dele, só se você voltasse 200 anos e fosse procurar o Voltaire, que seria o caso comparável com o do Sartre. Hoje em dia você tem muitos nomes capazes de responder pela denominação de intelectuais. Você tem o Noam Chomsky, por exemplo, é um sujeito que está cada semana ele está na imprensa fazendo críticas à condução da política externa americana, e ao mesmo tempo ele é um especialista em linguística e tudo mais. Você tem o Zizek, você tem o Sloterdijk, você tem Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman escreve um livro a cada 15 dias, sai um livro dele, e os livros são publicados no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, não dá para dizer que não há intelectuais se manifestando sobre o estado do mundo atual. Um economista como Thomas Piketty obteve sucesso internacional com um livro de economia, mas que se preocupou em ser voltado para o grande público também, e com uma crítica bastante ampla do capitalismo. O que eu digo é que
Mesmo assim, as coisas parecem ter mudado. Mesmo assim, essas intervenções não parecem ter o mesmo impacto, talvez não tenham o mesmo interesse do que o interesse gerado em 1960 ou em 1950. Eu acho que haveria vários motivos para isso. O primeiro seria uma fragmentação maior do espaço público. A impressão que dá é que em meados durante o século XX, você tinha mais ou menos os debates se davam no mesmo lugar, no mesmo cenário. Você tinha alguns jornais, algumas revistas importantes, você tinha um palco em que os debates políticos podiam se concentrar. O que acontece hoje com internet e tudo mais, mesmo na televisão e mesmo rádio naquela época, ainda assim se abriam para debates intelectuais. A fragmentação causada pela internet faz com que as pessoas percam mais a dimensão de um espaço público comum e cada uma cria o seu próprio espaço privado com seus amigos, com seus sites preferidos, com as suas preferências, e a própria vida privada alcançou uma dimensão e toma um tempo das preocupações das pessoas que é muito maior do que acontecia durante o século XX. As pessoas se dedicam até os próprios intelectuais se dedicam mais à gastronomia do que a debates, né?